eu tenho um experimento que pode resultar em um convite, mas para isso eu vou contar com a ajuda de todos vocês. Eu sei que quando vocês entraram aqui, vocês receberam um apito. E eu, no lugar de vocês, estaria curiosa para saber em que momento esse apito seria utilizado, por quê, com qual objetivo, pois é chegada a hora de usar esse apito. Eu vou fazer algumas perguntas e peço para que vocês, à medida que confirmarem, que estiverem de acordo com as minhas perguntas, deixem a timidez de lado e assoprem com toda a força que o pulmão de vocês permitir. Você já teve medo de ser julgado? Já teve medo de se expor? Veja só. E medo de cometer erros, ainda que menores, mas que para você seriam gigantes? Tá, mas e se alguém dissesse que é possível você mudar esses medos? Você teria acreditado? Pois bem, eu também, assim como vocês, sempre tive muito medo de ser julgada, de ser exposta, de ser ridicularizada, e não sabia o que isso poderia fazer comigo, onde eu iria parar, o que eu faria, o que eu responderia, principalmente na frente de pessoas. E aí eu fui entendendo, na época eu não sabia disso, mas isso que eu tinha eram crenças limitantes, que nada mais são do que pensamentos impositivos, criados por nós mesmos, ao longo da nossa vida, e que cabe a nós mudá-los. E sem saber disso, eu graduei em comunicação social com bacharelado em relações públicas. Eu sabia que eu teria que lidar com muitas pessoas ao longo da minha jornada, mas eu não entendia que isso era um processo do meu cérebro. E quando eu entendi que isso acontece em 3 etapas. A primeira delas é o cérebro reptiliano, que serve para a nossa sobrevivência, ou seja, ao menor sinal de que a sua vida, a minha ou a nossa vida está ameaçada, ele manda um alerta. Esse alerta chega no cérebro límbico, que é responsável pelas nossas emoções, que são sentimentos, coisas que nós não conseguimos tangibilizar. Então, nós demos alguns nomes: amor, medo, nervoso, ansiedade. E juntos, essas 2 partes do cérebro mandam uma mensagem para o neocórtex, que é a região frontal do nosso cérebro, e que nós temos a sensação de racionalidade. É ela que nos faz pensar que os nossos medos e pensamentos são conscientes. E sem ter ideia disso, trabalhei como assessora de imprensa, conversei com jornalistas de grandes mídias e de mídias mais nichadas, e em 2016 eu fui convidada para ser produtora de conteúdo de uma empresa de eventos corporativos. A princípio, estava tudo bem. Afinal, eu já tinha sido assessora de imprensa. Mas eu nunca tinha subido no palco. Eu não tinha me exposto. A não ser em uma situação específica, que eu vou comentar com vocês. Em 2012, no dia da apresentação do meu TCC, estava lá, eu, mais 4 amigos, com um trabalho que nós fizemos ao longo de 12 meses, apresentando para uma banca. E naquele momento, eu fui julgada. O meu trabalho foi criticado, foi exposto, mas também foi elogiado. Mas eu senti muito receio, muito medo. E pensei, aqui eu não preciso voltar. Relações públicas têm tantas possibilidades. Lê do engano, não? Pois em 2016, quando eu assumi a cadeira de produtora de conteúdo, eu produzi o melhor evento. Aprendi com muita gente, tive a oportunidade de conversar com muitos executivos. No entanto, eu não sabia como seria a minha apresentação ou o meu papel na materialização daquele encontro. Fui convidada para assistir o primeiro evento do ano. E chegando lá, eu vi a minha colega caminhar até o palco, se apresentar, explicar a dinâmica do evento. E naquele momento eu voltei para 2012. E pensei, cara, já estou transpirando, minha barriga está se virando, para onde eu vou quando eu tiver que fazer isso? Eu fiquei desesperada de verdade. Mas algumas técnicas me ajudariam. À medida que o meu evento se aproximava, eu ensaiava. Eu ensaiava sozinha, para o espelho, para os meus livros, com os meus colegas, mas nada disso me tranquilizava. Teve, inclusive, um profissional que me acompanhou de perto.
Ele me emprestou o seu roteiro para que eu tivesse uma linha de raciocínio muito clara, mas não funcionou. Eu fiquei aterrorizada. E quando eu subi ao palco, o que vocês acham que aconteceu? Deu tudo errado. A minha voz falhou, eu esqueci o que eu tinha preparado para falar. Os executivos que elogiaram o meu trabalho, aquilo e nada estava dando no mesmo, porque eu só queria sair correndo, eu só queria sumir. E então, naquele dia, depois daquele evento, eu tomei uma decisão, que foi inconsciente, porém eu não sabia. Eu decidi que aquela situação, aquele evento, não ia dominar o meu relacionamento com o palco. Até porque aquele era só o primeiro evento. Eu teria outros. E desistir para mim não era uma opção. Eu já tinha feito tantas coisas, por que eu não ia conseguir subir ao palco? Foi então que eu comecei a me aplicar cada vez mais. Então eu treinava a exaustão, eu toda hora me via falando, aprendi técnicas de apresentação pessoal para que eu pudesse, de fato, fazer coisas grandes. E para isso, eu tracei algumas metas. Algumas das minhas estratégias foi essa. Então, a cada vez que eu subia ao palco, a minha primeira meta era conseguir transmitir a minha mensagem de forma fluida e tranquila. Claro que no primeiro evento não deu certo, mas eu fui treinando e à medida que eu fui me apresentando, isso foi dando certo de verdade. A minha primeira meta estava concluída, então eu tracei uma segunda meta. E era justamente reconhecer o palco. Saber até onde eu poderia ir, caminhar com tranquilidade, sem esquecer a minha mensagem, me conectar com a direita, com a esquerda, com quem estava à minha frente, sem esquecer de nenhum dos lados. E trazer ainda assim aquilo que eu precisava trazer. Quando eu consegui caminhar com segurança, foi aí que veio a minha terceira meta, que era ir além do texto. Então, eu sabia a mensagem que eu precisava trazer, eu conseguia caminhar e me conectar, mas agora eu queria espontaneidade. Eu queria conseguir falar coisas que não estavam previstas, convidá-los a participar comigo daquilo que eu estava apresentando. E o que vocês acham que acontecia a cada vez que eu superava uma etapa? Eu me sentia mais confiante. Eu não sabia, mas aquela crença limitante do começo, que eu jurava que não tinha como mudar, ela estava se transformando junto comigo. E o meu inconsciente começou a trabalhar ao meu favor. Subir no palco começa a ganhar outra perspectiva. Ela deixa de ser assustadora e se torna um espaço de confiança, onde eu consigo transmitir mensagens, onde eu consigo me sentir bem, eu consigo me sentir feliz. E quem diria, nos últimos 2 anos, até senti saudades daqui. E é por isso que eu acredito muito que é possível a gente fazer esse tipo de transformação. A minha dificuldade foi trabalhada pouco a pouco, ela não aconteceu de uma vez. E para isso, eu contei com algumas ferramentas, sim. A primeira delas, o poder da visualização e da imaginação. Então, enquanto eu estava praticando, eu não estava conversando só com os meus colegas, só com os meus livros, com o meu espelho ou até mesmo no banho. Eu via quem eu estaria junto. Eu conseguia ver aquelas pessoas junto comigo, reagindo, sorrindo, concordando com as minhas falas. Isso era o mais importante. Segunda etapa foi o que eu já comentei, a definição de metas. Cada vez que eu subia ao palco, eu tinha um objetivo muito claro que tinha que ser cumprido. Sair do palco sem aquela realização não era uma opção. E isso são as chamadas pequenas vitórias, que fazem parte do processo. É importante você comemorar o detalhe, porque é o detalhe que vai te ajudar a transformar aquilo que precisa ser transformado. E, por fim, mas não menos importante, eu trabalhei persistência, prática e paciência. Jogo é jogo e treino é treino, pessoal. Ninguém entra em campo para fazer gol sem conhecer as estratégias que precisa, os movimentos, como correr, o que fazer se alguém entrar na sua frente. Por isso é muito importante praticar. Foi com a aplicação dessas técnicas, me sentindo cada vez mais confiante no palco, que eu comecei a reconhecer que, assim como vocês, eu sou humana. E que está tudo bem se a gente errar. Está tudo bem se o outro não gostar. Essa narrativa foi a minha jornada que me trouxe até aqui. Compartilhar com vocês essas ações, esses pensamentos conscientes que me ajudaram a quebrar as minhas crenças limitantes e a transformá-las
em crenças fortalecedoras foi uma honra. E agora eu os convido, reprogramem as crenças limitantes de vocês. Senhoras e senhores, muito obrigada e fiquem à vontade para apitar.